Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Na Hora a gente critica, esse nosso quadro dentro do Na Hora a gente junta, que a gente fala sobre filmes, séries e animes. Eu sou o Rafa França e eu estou aqui com o meu amigo Fabrício. Opa, e aí galera, tudo bem? E hoje a gente vai falar o nosso segundo podcast sobre One Piece, falando agora sobre a saga de Alabasta, ou a saga da Baroque Works. E continuando da parte 1, né, de East Blue, seguindo do mesmo ponto onde a gente tinha parado. Então, eles sobem a Reverse Mountain, a montanha reversa. Eu tinha dado um nome bem melhor, que eu não lembrava no episódio anterior, que era Cachoeira Reversa, que faz bem mais sentido, mas eu também não sou o autor pra dar nome. Eles vão subindo lá a Cachoeira Reversa, que deságua ali dentro da Grand Line. Se eu não me engano, essa é a primeira vez que eles têm dificuldade, né? Ali ficam batendo o barco. Tem vários barcos que são quebrados nisso, né? E aí a Nami tá lá pra ser a navegadora, né? Pra dar tudo certo. E se eu não me engano, essa é a primeira vez que a cabeça do Mary cai. E é uma coisa que eu acho que é recorrente, algumas vezes. E o Mary vai aos poucos se destruindo no processo, né? Das viagens. E o Usopp tá sempre lá pra consertar. Nisso eles acabam batendo ali numa barreira que eles não sabem o que é. Depois eles descobrem que é uma baleia gigante, a Labum. E aí nessa parte é bem rapidinha. Eles conhecem a Labum, conhecem o homem que mora dentro da baleia, que é o Crocus. Eles descobrem ali dois vilõezinhos, que é o Mr. Nine e a Mr. Wednesday, que eu acho que é quinta. Eu nunca lembro os dias da semana. Eles são meio equipe Rocket, assim, eles são meio bobões, mas eles querem a carne de baleia pra... Carne de baleia porque ela é enorme acho que até é mencionado que, tipo, ela alimentaria uma população inteira durante alguns anos. Basicamente, né, eles impedem esses vilõezinhos. Tem a história da Labum, que ela fala que ela fica batendo a cabeça contra a montanha porque é um antigo grupo pirata ali, 50 anos, acho que até mais, 50 anos atrás, passou por ali e tocava uma música que ela gostava muito, e ela tá indo atrás desse bando pirata, né, que ela não vê há muito tempo. Aí o Luffy fica tipo, pô, mas você tá se machucando aí, essas cicatrizes aí. Aí ele faz amizade com a baleia e ele pinta a Jolly Roger, que é a caveira dele, né? Cada pirata tem a sua caveira, que é aquele símbolo, que a do Luffy é uma caveira com um chapéu de palha. E aí ela fala assim, ó, agora você tem essa pintura aí, bonitona, que é feia pra caraca, porque é o Luffy que pintou. Você não tem mais motivo pra bater a cabeça aí, porque senão tu vai estragar essa pintura. E aí eles ficam felizes e vão embora. O que você tem a dizer sobre essa parte, Fabrício? Mas eu achei bem interessante essa contextualização da Labum em especial, porque aí faz a primeira promessa, o que tipo, eu já tinha uma noção que seria importante pro restante da história, depois eu descobri mais coisas, mas enfim, isso é pra Bahia mais lá pra frente. Eu acho que nessa parte é mais isso, e claro, o início da jornada, né, e deles e tudo mais, eles até descobrem que tem que ter o Log Pós. Isso. Isso é uma coisa importante que se eles fossem de improviso não ia dar certo, né? E aí tem esse primeiro contato lá com... Esqueci o nome do cara lá. Crocus. Acabou de falar, esqueci. Isso. E aí ele vai lá e proporciona, quebram, mas enfim, aí tem mais outro. Mas acho que tipo, de início o que tem que ser destacado é justamente essa contextualização aí da Labum, né? E o início da jornada deles aí, né? Na grande... Vai ser bem longa, né? Tá pra Vai acabar, ser né? bem Mas... longa. O autor disse que ele chegou Tá pra acabar 7 anos. O autor, ele diz que ele chegou na saga final e que tem mais 3 aninhos pra acabar. Só que ele diz que a série vai acabar há 5 anos, desde 25 anos atrás. Então, assim, desses 5 anos dele, já passou 2. Eu gosto bastante da Labum, e eu não lembrava que era tão curto. Aqui no meu resumo eu fui ver, tem 2 episódios só. E ela é mais importante lá pra frente, né, histórias. Tem a introdução do Log Pós, que é bem interessante porque eles falam que as bússolas não funcionam aqui da Grand Line, elas ficam girando, né? Porque cada ilha tem o seu magnetismo próprio. O que o Log Pós faz é que ele sincroniza com um magnetismo só de uma ilha e você pode seguir até aquela ilha
Aí ele vai ficar meio birutinha, né, quando estiver dentro daquela ilha, só que aí ele normaliza na ilha que você tá e ele sincroniza com a próxima ilha. Então é o único jeito de você andar pela Grand Line é com o Log Pass. É um arco bem curtinho e ele é seguido por outro arco bem curtinho, que é o próximo, que é o Whiskey Peak. No Whiskey Peak, eles chegam nessa ilha, a primeira ilha, né, que eles chegam dentro da Grand Line, o começo, e eles são recebidos, assim, muito festivamente, né, muito carinhosamente por todo mundo da ilha, e aí eles falam que, não, a gente adora pirata aqui, a gente é sempre a primeira ilha, né, eles são a ilha mais perto ali da Reverse Mountain, então eles são sempre recebidos por piratas, e aí todo mundo vai pra festa, assim, o Luffy, ele gosta do pessoal porque dão carninha de graça pra ele. Eu não sei o que o Sop faz, mas o Sop também não fica meio fora da ação nessa parte. O Sanji, ele é muito mulherengo, então ele vai ali com as mulheres. A Nami e o Zoro vão beber. Só que o Zoro é muito forte pra bebida e a Nami ainda mais. Então os dois meio que fingem que estão inconscientes, mas nenhum dos dois realmente tá. E aí é onde se revela, né? E na verdade aquilo ali era uma armadilha pra pegar pirata. E aí, como o Zoro ele não tá inconsciente, ele sozinho derrota vários mercenários que estão por ali. Nisso o Luffy acaba acordando. E o Luffy não bebe, né? Ele só dormiu mesmo. Então ele acaba acordando. E aí ele vê o Zoro batendo nos outros. E aí ele fica muito putaço. Porque ele fala: pô, mano, o pessoal recebeu a gente aqui tão bem. E tu tá batendo neles? Que porra é essa, caralho? E aí eles começam a lutar. É um ponto interessante porque nesse começo do anime ainda são equivalentes o Luffy e o Zoro, né? E conforme o anime vai avançando, até pelo seu protagonista, ele vai ficando bem mais forte que o Zoro, né? Então, eu acho que esse é o ponto onde daria pra ter uma luta justa entre os dois. Uma luta franca, né? Porque o Luffy tá lutando de verdade porque ele acha que o Zoro traiu eles, né? Tipo, é um vilão, né? Tá batendo nos caras que ajudaram ele. E começam a ser revelado, né? Qual é a grande lance dessa saga da Baroque Works. Aparecem lá o Mr. Five e a Miss Valentine. E eles descobrem lá que, na verdade, a Vivi não tá dentro da Baroque Works. Eles vão contra lá, tem uma lutinha bem rapidinha, e é só isso, basicamente. Sim. Mas tipo, acho que nessa parte aí entra aí justamente a personagem que você acabou de falar aí da Vivi, né? Que realmente Sim. acaba acompanhando ela aí. A Vivi é a Miss Wednesday. O Mr. Nine eles estavam dentro do barco. E aí é onde é revelado que, na verdade, ela é uma espiã dentro da Baroque Works. E aí é dito que, na verdade, ela é a princesa de Alabasta. E aí ela revela pra todo mundo ali que, na verdade, o líder deles, do Crocodile, que é o Mr. Zero, Mr. Zero, o Mr. Zero, ele tá planejando dominar Alabasta e tá passando por uma crise o país dela, e tem os rebeldes que estão ali praticamente planejando uma guerra civil, e é tudo controlado pelo Crocodile, mesmo que eles não saibam, né? E aí é onde é revelado tudo isso aí, e aí o Luffy e o bando, né, tomam à frente pra ajudar a Vivi por ali. O Mr. Nine não sabia disso e ele acaba descobrindo, e como ele acaba sendo muito amigo dela, ele acaba apoiando, né? E ele fica por lá. E é um bagulho bem engraçado porque mais pra frente no anime existe um pulo de tempo, né? Existe um time skip. E depois desse time skip é mostrado o que aconteceu com vários personagens. E é mostrado o que aconteceu com o Mr. Nine. Ele ficou na ilha e ele teve um filho com uma das mercenárias que moram por ali. Eu acho isso muito legalzinho. Pode crer. Essa parte aí eu acho que, tipo assim, mesmo sendo muito curta, né? Ela molda, né, o que vai acontecer, né, na sequência, né? Principalmente com a entrada da Vivi, né? Que meio que já o direcionamento fica ainda mais em Alabasta, né? Em chegar lá, né? Além, tipo, da entrada desses personagens, né? Da Baroque Works, os que depois chegam lá e tentam até pegar a própria Vivi, né? Tudo mais, que eles começam a perseguição e tudo mais, aí o Zoro, enfim, mostra o seu talento, né? Uhum. Enfim, e acho que, tipo, é ali que realmente é moldado, né? O que vai acontecendo
em sequência, né? E a inserção deles nessa história. Então, tipo, depois desse evento, eles já começam a ser vistos de outras formas, né? E até é um negócio interessante que, como o Sanji, né, não tá meio que ali, ele não fica meio que conhecido, né? Perante a Baroque Works, né? Tipo, meio que tá na reta mesmo é o. O Luffy e o Zoro. É. Isso aí é chave pra próxima. Uma coisa interessante que eu até tinha esquecido. Quando o Zoro ouve sobre a Baroque Works, ele menciona que ele foi chamado pra fazer parte. Sim. Só que aí ele fala que, não, eu só ia aceitar se eu fosse o líder. Aí ninguém aceitou que eu fosse o líder e eu não entrei. Justo, justo. E aí, seguindo, né, eles vão pro mar e aí eles não... E aí aparece a Miss All Sunday. Todo mundo que é da Baroque Works entra em dupla, né? Então, é sempre um homem e uma mulher, um homem com um nome numerado e uma mulher com o nome de ou dia da semana ou festividades, né? Como tem a Miss Valentine, que é o dia dos namorados, ou a Miss All Sunday, que é o todos os domingos. Eu não sei se isso é só simplesmente um nome tipo, a senhorita todos os domingos, ou se existe em algum lugar uma festividade chamada All Sunday. Mas... Fica aí pra pesquisa, né? Fica aí pra pesquisa. Eu devia ter pesquisado. Qualquer coisa eu deixo na descrição. Mas ela aparece no barco, e aí o pessoal, tipo, fica meio estranho, né? A Vivi fala, não, essa é a Miss All Sunday. E aí mostra a habilidade dela, que ela tem a fruta da Hana Hana, que é a fruta das flores, que não tem nada a ver com flor, que não é exatamente flor, é o florescer. Então o que ela faz é florescer partes do corpo dela em qualquer superfície que ela esteja vendo. E é uma habilidade muito incrível. E ela é meio dúbia, assim, sabe? Então ela dá um Eternal Posse, que é uma bússola que aponta sempre para o mesmo lugar. Então ela dá uma Eternal Posse de Alabasta, que é uma bússola que sempre aponta para Alabasta, não importa em que lugar ela esteja. E aí o Luffy acaba negando que ele não vai aceitar isso de vilão, assim, e ele continua a sua jornada. Uma coisa que eu esqueci de mencionar é que nessa ilha também aparece o Igaran, que é ali um dos súditos da Vivi, e o Karue, ou Karu, eu não sei exatamente qual é o nome certo dele, eu acho que é Karue, que é um pato gigante que a Vivi usa como montaria, e ele vai junto no barco. Eu acho muito legal, porque pra quem já jogou Final Fantasy, imagina um Chocobo, só que ele é um pato. É muito legal. Eu só queria mencionar que tem o... Eu acho que a partir do Mr. 5, todos têm Akuma no Mis, né? Então o Mr. 5, ele tem a fruta da explosão. Ele pode fazer explosão em qualquer parte do corpo dele. E aí, no poder de escolher o que ele vai jogar nas pessoas, ele escolhe jogar caca de nariz. E a Cara, mesma... mano, essa Akuma no Mi é tão apelona, assim, tipo assim, eu fico imaginando o que dá pra ser feito. E o quanto esse cara não sabe usar ela é um negócio realmente absurdo, né? Tem muitos poderes que você tem que fazer com que o personagem não saiba usar o potencial todo dele, porque senão ele Sim, fica porque muito senão, apelão. sim. A Miss Valentine também tem um poder muito legal, que ela muda o Essa peso deu. dela. E eu acho isso muito legal, porque, tipo, é o tipo de poder que você não pensaria e pode ser apelão, mas ela usa de uma forma muito apelona. E eu gosto muito que ela usa um guarda-chuva, né? Porque ela fica super leve. E aí, teoricamente, né? Com guarda-chuva, o vento sobe ela. E ela poderia fazer isso sem o guarda-chuva, mas seria, tipo, muito ridículo, porque ela teria que ser mais leve que o ar. E aí isso seria, tipo, em escalas, tipo, de nanograma, sabe? Porque 1 grama já cai no chão. Se você pegar um negócio de 1 grama, ela já cai no chão, já é mais pesado que o ar, sabe? Então, fica mais justificável ela usar um Guarda-chuva. guarda-chuva. E aí ela sobe Ela desse é. ar, e aí ela fica pesadona e cai em cima das pessoas. Essa é outra que também é muito apelona, bicho. Você tá maluco. Cara, eu já vi uns negócios que, tipo assim, não de One Piece, mas se você pegar algo muito pesado e jogar de uma altura muito grande, ela pode causar uma explosão enorme, simplesmente por cinética, assim, sem
Aí, sem o fator da explosão mesmo, só o fato dela cair. Como um meteorito, sabe? Quando um meteoro cai na Caramba, Terra e tem o. pô, da hora, mano. Eles seguem por aí, né? Sim, Com a ajuda do Log Boss. Até eles chegam em Little Garden, que é um pequeno jardim. Só que é um pequeno jardim para grandes criaturas. Lá é uma ilha que ela é pré-histórica, né? Então, tipo, como ela tá isolada do mundo, os dinossauros continuaram a viver lá, né? Não foram extintos como no resto do mundo. Então ainda tem dinossauro lá. Eu acho isso muito legal, porque é a primeira vez que a gente vê a rivalidade do Zoro e do Sanji. sim. Porque os Zoro e o Sanji estão sempre brigando um com o outro. E aqui é onde começa a briga deles, porque o Sanji chega e fala: a gente precisa de comida, a gente precisa de carne, alguém tem que buscar. Aí o Zoro fica: não, é claro que eu busco, pô, alguém tem que fazer esse trabalho, né? E aí o Sanji fica: pô, o que você tá querendo dizer com isso? E aí eles começam a rivalidade deles ali, querendo dizer que um conseguiria mais carne que o outro, né? Um dinossauro maior que o outro, e eles vão atrás dos dinossauros. Ali eles encontram dois gigantes, o Dory e o Brog. Cada um, eles acabam se separando, né? Um grupo conhece um gigante, outro grupo conhece outro, e eles estão sempre lutando, mas eles sempre empatam e eles estão lá há 100 anos, o que não é tanto tempo para um gigante, porque eles vivem muitos anos, muito mais do que as pessoas. E aí eles falam que eles estão lá há tanto tempo que eles não lembram mais. Eles discutiram, eles eram de um bando pirata, e eu acho que os dois eram capitães. Eu acho muito estranho, mas muito legal ter um bando com dois capitães e não um. E aí eles brigam, e aí eles ficam lá, o bando deles vai embora, e eles ficam lá brigando há 100 anos, porque nenhum dos dois consegue se bater. O que é legal, porque também faz um paralelo com a rivalidade do Zoro e do Sanji, né? Tipo, os dois são muito próximos em nível de força, mas eles estão sempre ali se batendo pra tentar provar que um é mais forte que o outro. Sim. Oh, e essa parte é interessante, tipo, essa aí que tu falou é muito boa, né? Pô, então, cara, beleza, vocês estão brigando aí faz mó tempo, da hora. Mas aí, por que vocês estão brigando, mano? Aí o cara, pô, não sei. Essa eu achei realmente o. Eu Eu gosto achei muito, incrível. eu gosto Ah, não, muito, é pela honra, né? Pela honra de um pela pirata. honra. Eu gosto muito que eles não levam muito a sério, eles são muito zoeirinhos, assim, aí eles começam a dar risada de tudo, Sim. e é muito legal isso. O Mr. Five e a Miss Valentine voltam, reaparecem ali, mas agora também aparecem não só eles, aparecem também o Mr. Tree, que tem a fruta da vela, ele faz cera, não só cera, ele faz especificamente velas, então ele consegue fazer tanto cera quanto a cera com o pavio dentro pegando fogo. Então específico. É. Ele não consegue fazer fogo, ele também não consegue fazer pavio. Ele consegue fazer o fogo no pavio dentro da cera. A cera ele consegue moldar. E junto com ele, a Miss Golden Week, que é uma criança e ela tem o poder de pintura, que ela pinta de determinada cor um símbolo e aí muda o humor da pessoa, né? Então normalmente ela usa isso pra deixar a pessoa triste e aí ela não consegue lutar, desanimada, né? Depressiva, e ela não consegue lutar. Aí tem algumas batalhas, né? Basicamente, é bem rapidinho. Tem uma parte bem legal onde ele faz toda uma escultura de cera e prende a Nami, a Vivi e o Zoro ali. E aí ele. E aí tá rodopiando assim, eles vão virar cera, eles vão ficar presos ali pra sempre, né? Se ninguém salvar eles. E o Zoro é muito engraçado nessa parte, porque primeiro ele fala, não, vamos ter que cortar a nossa perna. E aí ele corta metade do pé dele, assim, tipo, não chega a sair, mas ele cortou literalmente, fica uma cicatriz no calcanhar dele pra sempre. Porque ele pensou e ele quase concluiu tirar os pés dele pra sair dali. E tem uma outra cena onde ele já desistiu dessa ideia, onde ele fala, mano, se a gente vai virar cera, pelo menos vamos fazer uma pose da hora. E aí ele levanta Essa é a muito espada boa. pro alto e é assim que eu vou morrer. Tem que ter estilo, né, mano? Tem que ter estilo. É muito importante. Claro. Bom, aí tem algumas lutas, né? Aí eles salvam. Se eu não me engano, o próprio Mr. Trace ele envenena um dos gigantes, que agora eu não lembro qual dos dois é. E aí o outro ganha, né? Porque ele tá meio mal. Aí o gigante fica meio bravo porque não era para assim, para que era para ele ter ganhado e tudo mais. E aí fala que não conta, tudo mais, papapá, parará.
O Mr. 3, ele faz uma base ali na ilha, mais escondido, que o Sandy acaba achando sem querer, o Sandy tá afastado. E aí tem o Dendemush, que é uma espécie de caracol, mas também é os telefones desse mundo. E no Dendemush começa a tocar, o Sanji atende, que é o Crocodile. E aí o Crocodile fala, pô, aqui é o Mr. Zero. E aí o Sanji, pô, aqui é o Mr. Prince. Ele, Mr. Prince? Que porra é essa? Eu nunca vou falar pra você. E aí ele meio que pega algumas informações ali. Sim. Fala que eles são mortos, matou todo mundo. Sim, sim. Fala que. Ah, não, todo mundo morreu. Aqui, o que aconteceu com os meus agentes? Todo mundo morreu. Isso. Não, chapéu de palha, tá todo morto, tá todo morto. Não, quando eles chegam lá, né, no destino final, Uhum. aí descobre que eles são todo mundo vivo, aí fala, pô, e aí você quebra o esquema, né? Sim, ele realmente achou que o Mr. 3 e todo mundo tinha morrido. Eles tinham que sair de lá, né? Só que aí os gigantes falam que demora 70 anos? Não sei, demora várias décadas o negócio sincronizar com essa ilha. E aí eles ficam tipo, não, mas a gente não tem todo esse tempo, a gente tem que ir pra lá agora, sabe? Não, desculpa, eu tô exagerando. Demoram 3 anos, mas 3 anos já é muita coisa porque eles têm que ir pra lá basta agora. O Sandy acaba pegando lá no esconderijo do Mr. 3, Mr. 3, um Eternal Pause pra ilha de Drum. E da ilha de Drum, eles conseguiriam, né, sincronizar o negócio mais rápido e ir direto pra Alabasta. Aí, eles estão indo embora. A primeira mentira do Sop se concretiza. O peixe gigante. O peixe gigante do tamanho continental aparece. Bem quando eles estão saindo. A Isso, lenda, né? a Ah, lenda. e tem a promessa do Sop, né? Hã? Ali. E tem a promessa do Sop pros guerreiros, pros gigantes, né? Ah, sim, o Sop fica muito próximo dos gigantes. Ele fala que vai ser um Sim, grande guerreiro. E aí eles guerreiro, falam né? sobre a ilha deles, que é Elbaf, onde moram Uhum. todos os gigantes lá. E o Sop tem um desejo de ir pra lá. É isso aí. Quando o peixe tá vindo lá, os dois gigantes eles cortam o peixe e eles saem em rumo. Aí começa um arco um pouquinho mais longuinho. Eles chegam na ilha de Drum, ninguém gosta de pirata, porque eles acabaram de ser atacados por um pirata, que é o Barba Negra, né? É um personagem que vai aparecer depois, mas ele é mencionado pela primeira vez aqui. E a Vivi ali, ela começa a conversar com o pessoal, né? Porque para ajudar, a Nami ficou doente no meio nesse interlúdio, né, de uma ilha para outra. E aí eles falam que não tem médico nessa ilha. E aí eles começam a contar uma história de que o antigo rei era um cara bondoso e tudo mais. Só que agora ele morreu e aí ficou o filho dele, o Apple, como o novo rei. E o Apple é um tirano que ele fez o Ishi 20. O Ishi 20 são os 20 melhores médicos da ilha, né, do país. E aí ele colocou apenas para servir especialmente a ele. E ele baniu todos os outros médicos que ficavam na ilha. E por conta do ataque do Barba Negra, ele fugiu, o rei. Então ele fugiu e ele tá um tempo fora da ilha. Mas eles falam que ainda tem uma médica, que é a Cureha, tem o apelido de Doctorine, que mora por ali. Só que como ela é a única médica da ilha, ela sempre tá andando, mas ela mora no castelo que era do Apple antes. Eles acabam conhecendo o Dalton, né, que é um guerreiro ali que servia ao Apple antes, só que ele não serve mais, né, porque ele não concorda com tudo isso, e ele tem uma Akuma no Mi do cachorro, do lobo? É Acho que um é não é touro, coiote? é mais um touro, né? Hã? Ah, não, É não. mesmo. Desculpa. Eu tô confundindo o personagem. Eu tô confundindo ele com o Shaka que é lá na frente. Ele é Uhum. um bisão. Ele é um bisão. É, Eu tô confundindo o personagem. O Dalton é um bisão, e aí todo mundo fala que o Dalton devia ser o líder, porque ele é um cara que cuida de todo mundo, e o Dalton fica, não, que isso, eu não devo ser líder não, pô. E é até mencionado, né, que o Dalton conheceu a Vivi quando ela era criança, e ela demonstrou compaixão ali, numa reunião que teve lá com o pessoal com o governo mundial, né, foi o rei, e foi tanto o rei, o Apple, junto com sua guarda, né? E o Dalton tava no meio, quanto o rei Cobra, com a guarda dele e a filha dele, que é a Vivi, quando ainda é criança, e aí eles se reconhecem, né?
Isso, o Luffy e o Sanji vão lá pro castelo, né? Subir as montanhas. Só que a Doctorine não tá por lá. É onde eles acabam conhecendo o Chopper. O Chopper era uma rena. Já é um bicho muito estranho no começo, assim. Ele é um bicho que ele... Nossa, eu não sei nem como explicar a aparência do Chopper. Pensa numa pessoinha bem pequenininha, bem cabeçudinha. Só que ela tem pelos, um nariz azul e chifres de rena. É basicamente isso que é o Chopper. E aí ele tem medo das pessoas, né? Ele não gosta. Mas ele é um médico e ele cuida da... acho que ele já cuida da Nami antes da Doctorine voltar. Depois a Doctorine volta e cuida dela. E o Luffy, assim que ele vê ele se apaixona. Ele fala, mano, tu é um bicho muito estranho. Você vai entrar numa equipe. Aí nisso o Chopper fica, não, o quê? Eu não vou entrar na sua equipe. Ele, mano, tu já tá na minha equipe. Tu só não sabe ainda. Você é um O bom bicho. e velho discurso. Bom e velho discurso. E aí... Isso, a Doctorine conta, né, qual é o passado do Chopper. E aí ela fala que, na verdade, ele era uma rena de nariz azul. E aí as outras renas têm nariz vermelho. Então ele sempre foi excluído desse grupo de renas. E aí uma vez ele comeu a fruta, uma Akuma no Mi, uma fruta, né? Normal, só que ele não sabia, né? E aí era uma Akuma no Mi, que era a fruta do humano. E aí essas frutas, tanto a fruta dele, né? Quanto a fruta do Dalton, elas são de um tipo que são dos animais, né? São 3 tipos de frutas. As frutas que são as paramécias, que são a do Luffy, a da Misao Sunday ali, então que tipo... Ele pode controlar alguma coisa, sabe? O Luffy se estica, a Sunday faz ali os membros dela florescer. É o mais diverso o Paramécia. Logia, que são elementos, então depois, daqui a pouco a gente vai falar sobre o personagem que é de fogo, então ele é inteiro de fogo e ele não... Ele é feito de fogo, ele não só controla o fogo, como ele é feito de fogo. E também tem as Zoans, que são animais. E o Chopper comeu a fruta do humano. Então ele virou uma... Então ele consegue virar a rena humana. E teoricamente essa fruta, né? Imaginando que você... Vamos pegar o Dalton como exemplo. Ele tem a forma dele humana, tem a forma dele bisão e tem a forma dele híbrida. Mas o Chopper, ele não exatamente tem essas formas todas certinhas. A forma dele humano ainda parece muito um monstro, uma rena. Então ele continuou sendo excluído. Nisso, ele acabou sendo adotado pelo Hiluluki. Era um médico também ali que tava contra a lei, né? Porque todos os outros foram banidos do país. E o Hiluluki ensina tudo sobre medicina pro Chopper. Sobre medicina... Que ele sabe, né? que ele sabe. Ensina tudo sobre a medicina pro Chopper, assim, e vai cuidando. E o Hiluluki também tem uma bandeira pirata, assim, na coisa, com umas flores de cerejeira. E ele fala que não, essa bandeira pirata aqui é a bandeira da liberdade. É uma pessoa livre, que cuida das outras, não sei o quê. E tá todo mundo contra o Hiluluki, né? Porque ele é um médico num país que baniu os médicos. O Hiluluki, ele acaba ficando doente. Ele tá morrendo. E aí o Chopper decide fazer um antídoto pra ele. Só que o Chopper ainda não conhecia muito de medicina, então ele vê num livro um cogumelo que tem o mesmo símbolo que tem na bandeira pirata do Hiluluki, que é a caveira. E ele acha que isso é a cura. Então ele faz uma sopa com esse cogumelo. E ele fala pro Hiluluki que ele fez uma sopa com tal cogumelo que vai curar ele. O Hiluluki agradece. E aí o Hiluluki, sabendo que não tinha cura mesmo pra doença dele, ele vai pra frente do castelo, pro Apple, e ele fala... Nossa, essa cena é muito de arrepiar, assim. E Essa foi... ele diz que, tipo assim... Você sabe quando um homem morre? Um homem não morre quando ele tá com uma doença terminal. Um homem não morre quando ele leva tiros. Um homem não morre quando ele bebe uma sopa envenenada. Um homem só morre quando ele é esquecido dos corações das pessoas. Ele bebe lá na frente do Apple, ele bebe a poção envenenada, né, que o Chopper fez não sabendo que era envenenada. E eu acho que atiram nele também. E aí esse é o ponto de partida aonde o Dalton sai do grupo do Apple. Depois disso, a Doctorine pegou o Chopper e cuidou. Ela era uma amiga do Hiluluki, né?
E ela começa a cuidar do Chopper e ela ensinou. E isso é muito triste porque em algum momento, eu não lembro se tem isso no anime, se é falado, mas ou se fica em off-screen, mas em algum momento o Chopper descobriu que aquilo era veneno e ele descobriu que não, tipo, nada do que ele fez adiantaria pra salvar o Hiluluk, sabe? Então tá, Essa parte meu. essa parte é pesadinha, né, cara? Não, não todas as partes aí que tu falou aí, principalmente do Hiroluke aí no final, é difícil, é difícil. Sim. A Nami é curada, né? E aí a Doctorine fala que. Ah, por acaso você andou sem camisa ali em alguma ilha histórica? Porque ela foi picada por um mosquito que não existe há muitos anos, né? Da era dos dinossauros. O que, assim. Vamos lá, né? Anime. Justifica o fato. Justifica não. Explica o fato do porquê que a camisa dela foi queimada e ela ficou só de sutiã em Little Garden, mas ainda é de mau gosto, sabe? É foda, sabe? Não precisava que ela levasse uma picada na barriga. Ela podia ter levado no braço. Sim, Mas tudo bem, tudo bem. mas de boa. Vamos seguir. O desespero em prol de melhorar a Nami justificou, né? Tá, vamos seguir, né? Bom, aí o Apple aparece. O Apple, ele não tem Akuma no Mi, mas ele come coisas e ele absorve elas. E ele se come, ele fica magro. E ele come os lacaios dele e ele faz uma fusão, que é muito legal, mas é muito Esse bagulho é engenhoso, né? E aí o Luffy dá uma surra nele, basicamente. E aí o Luffy tem toda aquela pose ali em cima, né? Porque o Apple tem. A Doctorine colocou a bandeira do Hiluluki em cima do castelo. E o Apple odeia isso, né? Pô, mancharam o castelo dele. Mas o Luffy manda ele pelos ares. Tem todo esse lance, né, do Chopper ele se esconder do mundo. Então a Doctorine quer que eles levem o Chopper pra conhecer o mundo, pra curar as pessoas. O Chopper tem o sonho de fazer um antídoto que cure todas as doenças, né? Um remédio. Ah, nessa batalha é mostrado as habilidades do Chopper também. Ele fez um remédio, que é uma bolinha que ele come, aonde ele tem diversas formas, né? Então, além deles ter aquelas três, né? Que todo usuário de Zoan tem, que é a normal, a animal e a híbrida, ele tem várias formas. Então, ele tem uma forma onde ele luta karatê. Tem uma forma onde ele é todo musculoso, tem uma forma onde ele tem os chifres dele são maiores. É bem legal. E tem E tem a. tem a forma do cérebro, mas eu nunca entendi se a forma do cérebro é só ele normal ou se a forma do cérebro é igual a ele normal, mas aumenta o cérebro dele. Acho que é isso. Tipo, ele meio que aumenta o foco dele, né? Ele vai identificando os pontos fracos da. Acho que ele aumenta a agilidade, talvez, dele também. Pra Tem uma identificar, que né? aumenta a agilidade também. Aí, é da Mas hora. aí o Luffy fala, mano, vamos pro meu bando, pô. E aí o Chopper fica, não, pô, eu não posso ir porque eu sou uma rena. E eu tenho um nariz azul. E eu tenho chifres. E aí o Luffy, porra, vamos embora, mano. E aí o Chopper decide ir com ele. Antes dele chegar nessa ilha, eu tinha que esquecer de falar. Eles tiveram uma discussão, né? Porque a Nami tava doente. Eles falaram, pô, mano, a gente precisa de um médico, né? No bando. E aí o Luffy ficou tipo, eu quero um músico. Ele, não, Luffy, a gente precisa de um. Não, não, eu quero um músico. Acho que todo. Cara, mas a Nami quase morreu, pô. Então, se tivesse um músico, ela não teria ficado tão ruim, cara. Tem que É, entender isso. pelo menos ela ia ficar feliz morrendo. Exatamente. E aí eu acho muito legal porque. Ah, depois que o Apple sai, né? O Dalton meio que assume ali a posição como líder, então ele é o novo rei de lá. E é um rei bom agora, né? Eu acho Sim. muito legal porque depois que o Chopper entra, eles falam. Eles fazem várias zoeirinhas assim. E aí a Nami fica, ah, agora a gente tem um médico no nosso bando, né? E aí o Luffy olha pra ele e fala, peraí, Chopper, você é médico? E aí eles, ué, mas por que você pegou ele? Não, pô, eu peguei porque. Olha pra ele. Ele é um bicho todo estranho, é óbvio que eu queria ele no meu bando.
É Cara, ele. eu, E aí eles têm várias. é Aí muito o bom. Sanji olha pra ele e fala: pelo menos agora a gente tem uma reserva de comida. Ah, é, sim, eles ficam com essa brincadeira, né? Até antes, né? E aí o Do Chopper Zoro fica ficar ali olhando. brincando com o Luffy e o Sop. Sim. Aí, E, com esse novo membro, é onde finalmente sim. vamos para Alabasta. Sim, e só um adendo, que assim, pode confiar na medicina do Chopper, porque ele foi ensinado da melhor forma, que foi a seguinte, a Doctorine tava morrendo, aí ela falou assim, ó, você tem que cuidar de mim. Ah, mas eu não sei tanto. Olha, eu te ensinei os negócios, se não aprender eu vou morrer, aí você se vira, enfim. E ela Então, não melhor morreu. forma de você aprender, na prática, é sobreviver ao 109 negócio. anos, É, conservada, velha. conservada, conservada. E vai chamar ela de velha. É. Os que chamaram não tiveram. Então a gente vai seguindo aqui pra Alabasta, né? Antes de chegar em Alabasta, eles estão ali no barco deles, no meio do mar, e acaba entrando um cara que eles acabam conhecendo, né? Passando ali do lado deles, acaba entrando no barco dele, que é o Bon Clay, ou Bon Curei. Ele é. Eu não sei exatamente como descrever ele, porque é dito que ele é um Okama. Não sei exatamente o que é isso na cultura japonesa, porque, tipo, é gay, mas é um negócio mais artístico, assim, não só sexualidade, mas um negócio mais artístico. Então talvez seja algo mais parecido com drag, sabe? Esse negócio da drag de performar, sabe? Mas também não é exatamente drag. Então, não sei, é um okama. Mas eu não sei exatamente como isso se vê na cultura japonesa. Mas todo mundo faz amizade com ele é muito engraçado, assim, ele tem esse lance de performance mesmo, de andar dançando balé. E aí ele mostra os poderes dele, que é. Eu não lembro qual é a mão certa. Eu nunca. Ele tem a Mane Mane no Mi. Não lembro qual é a tradução, acho que é a fruta do disfarce, alguma coisa assim. Mas o que ele faz é. A mão ele toca a pessoa, né? Ele toca a pessoa. Aí, quando ele toca no próprio rosto com uma das mãos, ele vira a pessoa, né? Não só o rosto, mas o corpo também. E com a outra, ele volta a ser ele. E enquanto ele tocar sempre com uma das mãos, ele vai mudando de pessoa. Quando ele toca com a outra, ele volta pra ele. Eu nunca tinha parado pra pensar, mas agora que eu tô falando em voz alta, eu acho que esse lance do poder dele é um bagulho que faz meio que essa referência dele ser algo performático, sabe? Porque ele pode performar como qualquer pessoa. Ele acaba tocando todo mundo ali, né? Imitando todo mundo, menos o Sandy. Por algum motivo ele nunca toca o Sandy. E a Vivi, que ela tava dentro, né? Ela não tava na proa do barco, ela tava pro lado de dentro. Ele vai embora e tudo mais. E aí, quando a Vivi sai de lá, eu acho que eles mencionam, né? Ah, entrou um cara aqui, blá 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 blá. E aí ela fala que, na verdade, aquele é o Mister 2, o Mister 2. Tem o lance de como ele é um Okama, né? Esse lance de ser ali entre um homem e uma mulher, né? Algo parecido com drag. Então, ele é o único que não tem um parceiro, né? Não tem, normalmente é um homem com número e uma parceira com o nome de festividade, assim, mas ele é o único que não tem um parceiro. E aí eles bolam uma ideia, né, pô, ele copiou todo mundo, ele pode se passar por qualquer um, e aí eles bolam a ideia de amarrar panos nos braços pra identificar quem é quem. Fabrício, Bon Clay, o que você acha dele de começo? Pior que eu nem. É que eu acredito, eu tenho a falsa lembrança, assim, não sei se é realmente o que aconteceu, se eu tô só imaginando, que já tinha meio que feito uma referência sobre a existência dele, né? De ele ser o Mr. Two. E aí logo depois eles acabam se encontrando com ele, né? Mas eu lembro que logo de começo já. Eu acho que ele O, aparece. Ele aparece, mas não conhece ele antes. Eles isso. antes. Aí eu falei, e aí quando ele começou a tocar e todo mundo, eu falei, isso aí vai dar um ruim. Aí quando eles têm essa ideia, né, que você acabou de falar, é, acredito que possa ser uma boa ideia, né, realmente, porque se não fizessem isso, seria bem pior, né? E aí realmente ele usaria os poderes. Porque logo depois eles acabam, o Mr. Chu lá em uma reunião, eles acabam. Os piratas, né, que ele acabou encontrando no meio do caminho são as pessoas que eles estão querendo encontrar, né? Então,
Isso. No caso, usaria para os planos deles, né? Naturalmente. Sim. Eles acabam chegando em Alabasta na cidade de Nanohana. E aí é onde eles acabam. Estão andando lá pela cidade. E aí eles acabam. O Luffy acaba encontrando o Ace. O Ace é o seu irmão mais velho, 3 anos mais velho, que tem a Mera Mera no Mi, a fruta do fogo. Fogo. A fruta do fogo, fogo, porque repete 2 vezes sempre. E aí. Ela é uma. Ai caramba, esqueci o nome da fruta. Mas ele não só controla o fogo, como o poder dele é ser o fogo. Assim como o Smoker, que acaba aparecendo também, que é o da fumaça. E aí o Smoker corre atrás dos dois, né? Mas eles acabam despistando o Smoker. E eu acho bem legal uma coisa que o anime faz diferente do mangá. Porque no anime, o Ace aparece, eles conversam um pouquinho. Não, desculpa, no mangá, o Ace aparece, eles conversam um pouquinho e o Ace já vai embora. No anime, eles colocaram 4 episódios extras que não tem no mangá, aonde mostra um pouquinho mais do Ace. Eu acho bastante interessante, porque você pode conhecer um pouquinho mais do personagem, né? Pegar mais carinho por ele e tudo mais. E aí, quando ele vai embora, ele dá um pedaço de papel pro Luffy. E o Luffy fica meio que sem entender nada. E aí ele fala, não, esse pedaço de papel aqui é importante, papapá. Eu acho que ele ainda não fala o nome desse pedaço de papel, mas a Nami costura esse papel no chapéu do Luffy. Acho que na parte de dentro do chapéu. É basicamente isso. E é legal porque menciona que o Luffy nunca ganhou uma luta contra o Ace, então já mostra assim que vai ser usado como esse personagem que é mais forte, né, que o Luffy. Que você... Outro personagem novo, o que você achou do Ace? Oh, esse é muito engraçado. Eu achei engraçado, né? A parte quando ele chega, né? E meio que eles têm um contato depois. Aí eles falam, daqui a pouco nós vamos se encontrar, né? Aí ele começa a falar do irmão dele. Aí ele fala alguma coisa sobre que ele já derrotaria ele, alguma coisa assim, sobre ele ser meio que fracote, assim, já, e ele já teria superado, né, o Ace. Aí bem nesse momento o Ace pula no barco e fala assim, o que você tá falando aí? E tal. Aí eu falei, enfim, eu achei bem interessante esse contato inicial. E mostrando, tipo, acho que ele ali já mostra um pouco da força dele, né? Por conta que o Smoker já havia aparecido anteriormente e mostrava uma superioridade em relação aos personagens do Chapéu de Palha em específico, né? Mas da grande parte aí chega contra o Ace, eles já batem de frente, né? E mostra a força dele, né? E que a gente falou que será utilizado como um personagem realmente muito importante. Aí eu também em sequência já apresenta também um outro personagem que também vai ser importante para a história, que é o Barba Negra, né? No caso, que é o propósito do porquê o Ace tá ali e tudo mais. Enfim, acho que a presença do Ace ali na história no momento, ela meio que já dá um norte, né? Para o restante, né? Do que vai acontecer ali em específico em Alabasta e no futuro, né? Tanto com a presença do Ace quanto do Barba Negra, enfim, dos outros personagens que aparecem também. É importante dizer que o Barba Negra, né, como a gente já disse anteriormente, ele é o mesmo que invadiu lá a ilha de Drum, né? Que Sim. ele só é mencionado na ilha de Drum, então se você não tá muito atento, você até esquece. Eu nem lembrava disso antes de rever o One Piece. E aí o Ace fala que tá atrás dele porque ele cometeu. O Ace, né? Ele tá. Ele prometeu que ia ser um pirata, né? O Luffy também fez a promessa, então ele partiu 3 anos antes, por ser 3 anos mais velho. E o Ace. O Luffy fica meio surpreso, porque ele não tem mais um bando. Agora ele faz parte de um bando, que é o bando do Barba Negra, que é um dos 4 Yonkous, né? Os 4 imperadores dos mares. Então ele faz ali parte do bando do Barba Negra, que ele fala que todo mundo no bando chama o Barba Branca, desculpa. Ele faz parte do bando do Barba Branca, que todo mundo chama o Barba Branca de pai. E o Barba Branca é um dos 4 Yonkous, né? E aí o Barba Negra também fazia parte do bando do Barba Branca. E confuso isso, né? Barba Branca, Barba Negra, vou me confundir nessas palavras. E o que aconteceu foi que o Barba Negra matou o líder da segunda divisão do Barba Branca, e aí isso é imperdoável, e aí ele saiu do bando, e aí o Ace, como o novo líder da segunda divisão, ele vai atrás do Barba Negra pra vingar, né, a morte do seu antigo companheiro.
Ace tendo ido embora, eles chegam ali, né, na cidade, e aí a Vivi manda uma mensagem com o Karuê, né, que é um pato, ele é extremamente rápido, e aí ela manda ele entregar lá pro pai dela, né. Eles vão seguindo ali pelo Rio Sandora, tem todo um rolo, assim, no meio do caminho eles acabam conhecendo um camelo que fica amigo deles, aí esse camelo gosta de mulheres, o que é estranho, porque ele é um camelo, mas tudo bem. É... E aí nos é apresentado o Café Spider, Spider's Café, que é onde a Baroque Works se une, e aí vão se unindo ali, né, que eles vão se unir para pro grande plano mesmo. E eu acho bem legal, porque tem a mulher lá que ela fica como atendente, né, ela é dona desse café, e aí você vai vendo, assim, e aí no final é revelado que essa mulher é a parceira do Mister One e ninguém sabia que ela era. Todo mundo achava que ela era só a dona do café, que era amiga da organização. Mas ela realmente é uma das membros da organização. Então, né, todo mundo da Baroque Works vai pra Rain Base, onde eles vão se encontrar com o Crocodile e a Miss Al Sunday. E voltando agora pros Chapéu de Palha, né? Eles chegam no Oasis Yuba. E aí eles chegam nesse que era um antigo oásis, agora tá todo cheio de areia. E aí eles conhecem o velho Toto. O Toto, ele tá sempre cavando ali porque ele quer achar um poço pra voltar a água, né? Aí a Vivi conta que ela conheceu ele, e ela conta a história do Koza, que é filho dele, porque quando eles eram crianças, a Vivi e o Koza eram amigos, né? Primeiro, a Vivi, ela sempre foi muito moleca, assim, de se meter, e aí o pessoal, as crianças não gostavam muito dela porque ela era uma princesinha, todo mundo achava que ela era uma princesinha. E aí ela chegou assim, e eles estavam brincando de lutinha, ela bateu em todo mundo, ela ficava brigando com Koza, né, nessas brincadeiras de lutinha. E aí eles meio que ficaram como dois líderzinhos daquela gangue de crianças, então eles são muito amigos. E assim, a Vivi e o Koza é o único casal shippável de One Piece. É o único das duas pessoas que você olha em One Piece e você fala, nossa, eles são um casal, é isso. Sim. Então, novamente, né, mostra eles mais motivados, né, para resolver os problemas, ver como o Crocodile não tá causando só problemas políticos, né, ele tá causando problemas ali no meio ambiente, assim, de Alabasta, ele tá causando a seca e tudo mais, e eles não sabem ainda como, mas eles vão descobrir, né. Nisso eles estão seguindo, e a Vivi, ela fala que essa cena é bem legal, assim, porque ela fala que quer fazer de tudo porque não quer deixar ninguém morrer. E aí o Luffy, ele para assim. Aí ela fala: Pô, por que você parou assim? Ele: Não, vamos ser realistas. Pessoas vão morrer. E aí tem a cena que ele dá um soco na cara dela, né? Porque eles começam a brigar, ele dá um soco na cara dela. E aí ele fala assim: Porra, a gente tá aqui sacrificando a nossa vida pelo seu reino. A gente quer o bem de todo mundo, a gente quer o bem de todo mundo, mas a gente tem que aceitar que as pessoas morrem. As pessoas vão morrer. Essa é uma batalha que não vai sair todo mundo vivo. A gente tá fazendo isso por quem vai sobreviver. E aí a Vivi chora, assim, e aí ela aceita isso, né? De que ela não pode salvar todo mundo, e aí eles seguem jornada. E eu acho essa é uma mensagem muito legal, né? Porque depois eu quero falar mais dessa mensagem, mas, tipo, é legal porque é mais realista, assim, sabe? Não tem como você salvar todo mundo de um país inteiro quando você tá no meio disso. Mas você tem que lutar pra salvar o máximo que você conseguir. Bom, e aí os membros da Baroque Works, do número 1 até o número 4 e os seus parceiros, né? Tirando o Mr. Tree, eles chegam lá em Rainbase. Em Rainbase é a cidade onde fica o Reindeers Cassino, que é o cassino do Crocodile, e o Crocodile lá, ele é conhecido como um herói e tudo mais, ele tem todo esse lance de pegar bandidos menores, assim, então toda a população não sabe que ele é um vilão, né, acha que ele é um grande herói e tudo mais. E aí vai ser onde no porão, né, do cassino dele, é onde eles começam a arquitetar o plano pra dominar
país, né, e liderar esse país. E aí acaba chegando o Mr. 3. O Mr. 3 chega, né? E aí o Crocodile fica, nossa, você tá vivo, não sei o quê. E aí ele fala, não, que ele tá vivo, que os Chapéus de Palha também estão vivos. E aí o Mr. 3, ele começa a passar, assim, o rosto de cada... O Mr. 2. O Mr. 2, ele começa a passar o rosto de cada um, porque ele conheceu, mas ele não sabia que era um chapéu de palha, que era um chapéu de palha e que era quem tava contra, né, o Crocodile. Ah, e o Crocodile fala que ele não quer mais o Mr. 3 no grupo, que ele só colocou ele ali em questão de inteligência, porque em questão de poder ele é até mais fraco que o Mr. 4. E aí ele literalmente joga o Mr. 3 no, num bicho chamado Banana One, que é um crocodilo muito, muito, muito grande. E na cabeça dele tem um, sei lá, um tumor no formato de uma banana. Né? Cada um com suas peculiaridades e esses Cada animais de bicho estimação, né? com. Cada um que tem o seu próprio Banana One. Opa. O bando do Chapéu de Palha chega em Rainbase. Lá eles acabam se encontrando com o Smoker, que corre atrás do Luffy. Eles acabam se separando, então eles se separam e ficam. A Nami e o Sop correm juntos. O Zoro e a Vivi também correm juntos. O Sanji vai sozinho e o Luffy vai sozinho com o Smoker atrás dele. Fica naquele negócio de correria, assim, meio a la Scooby-Doo, sabe? Todos meio atrapalhados, tentando fugir, e se perdendo, tentando se encontrar de novo. E aí acaba que o Luffy, a Nami, o Sop, o Zoro e o Smoker, eles acabam entrando no cassino e o Crocodile arma uma armadilha e coloca todos eles dentro de uma jaula no porão. Enquanto isso, a Vivi, que tava com. Que tava com o Zoro, mas já não tava mais porque ele tinha perdido ela. Ela é atacada, só que ela acaba sendo salva pelo Pel, que é um dos guardas reais dela, que pegou a mensagem do Karuê. Aí ele é o homem. Homem águia? Eu não sei exatamente se era uma águia, mas é. Esses animais que vivem no deserto, sabe? É uma ave de rapina que vive no deserto. Eu não lembro direito se é uma águia. Nisso, a Miss All Sunday acaba chegando ali, acaba usando seus poderes, né, pra derrotar o Pel. E aí a Vivi é capturada e colocada na jaula junto. Ela não foi junto com o Zoro, agora ela foi sozinha. Enquanto isso tá rolando, durante o... Cara, como é o nome? O castelo, né? O Mr. Four e a parceira dele, a Miss Merry Christmas, a Miss Natal, sequestram o Rei Cobra. O nome dele é Cobra mesmo, ele não é uma cobra, ele só o nome. Sequestram o rei, e aí o Number Two, ele vai usando o poder dele, né, pra se passar pelo rei, e aí é dito, ele acaba falando algumas coisas assim, admitindo alguns crimes que o Rei Cobra não cometeu de verdade, mas ele comenta sobre o Dance Powder, que é ele é conhecido, o Dance Powder é como é que fala? É tipo uma farinha. Só que o que faz é que quando ela é jogada pra queimar, né? Ela sobe o gás e esse gás faz com que as nuvens elas não consigam passar. Então ele é conhecido como um pó mágico, porque ele faz chover, né? Ele faz chover numa região, mas ele impede com que as nuvens vão para outras regiões. Então ele faz com que chova apenas naquela região. E aí se tornou um crime usar esse pó, né? E, na verdade, o plano do Crocodile é realmente usar isso, o que explica também, né, por que o Oasis lá atrás, o Oasis de Uba, não tava com água, né, tava todo desértico. E aí, nisso, revolta mais o povo. E aí a gente conhece mais um pouco do Koza. O Koza, ele, agora, já mais velho, ele lidera os rebeldes, revolucionários rebeldes, que estão contra o governo. E aí, nisso, ele decide atacar Alubarna, né, que é a capital de Alabasta. É aqui que mais ou menos começa a guerra, né? O Koza tá decidido a atacar Alubarna, enquanto que o Crocodile tá manipulando ali todo mundo. É óbvio que os súditos vão proteger o castelo, né? Voltando ali pra jaula,
o Crocodile deixa todo mundo pra se afogar. Eu acho engraçado, porque o Smoker, ele, não sei, ele é meio aficionado pelo Luffy. E mesmo dentro da jaula, ele tenta derrotar o Luffy, ele tenta capturar o Luffy. E a Nami fica tipo, gente, tá todo mundo preso aqui. A gente precisa se ajudar primeiro, pra depois a gente brigar, né? Acho um bom ponto, né? Nisso, o Sanji, novamente, falando que é o Mr. Prince ali, junto com o Chopper, ele acaba enganando o Crocodile pro Crocodile sair dali do porão, né? E ir pra frente. E aí ele acaba entrando na jaula e acaba libertando, mas ele, antes de ele libertar, né? Eles falam lá que tem uma chave que o Crocodile jogou pra um dos Banana One comer. E aí o Sanji, ele fala, não, ó, é aquele ali bem grande. E aí o Sanji chuta o Banana One, e aí sai a chave e uma bola gigante de cera. Que na verdade é o Mr. 3, que ele fica. Ele se protegeu, né? Ele fez essa bola gigante em volta dele pra se proteger, pra não ser devorado. Aí ele joga a chave fora. Aí o Mr. 3 joga a chave fora, só que aí o que era falsa de qualquer jeito, então. Whatever. Aí o Sandy bate nele e faz ele mesmo fazer uma chave de cera pra abrir ali. Então ele acaba salvando todo mundo. Aí, como já tava muito a água em cima, né? E como os usuários de Akuma no Mi eles ficam fracos com água, o Luffy e o Crocodile. E o Smoker estavam fracos. Aí o Sandy carrega o Luffy e o Zoro acaba carregando o Smoker, salvando os dois ali. Nisso, o Chopper chega com um caranguejo gigante. O Chopper chega com um caranguejo gigante. E fala, mano, eu fiz amizade com um caranguejo gigante, é isso, vamos andando. O Smoker, vendo toda essa revolta, né, ele acaba recebendo as informações da revolta que tá acontecendo. Ele acaba indo pra Alubarna, então ele acaba desistindo um pouco do Luffy por enquanto. E aqui é onde a gente tem a primeira luta do Luffy contra o Crocodile. O Crocodile vai atrás desse caranguejo gigante atacar a Vivi, mas o Luffy fica na frente e aí ele sai do caranguejo e todo mundo vai andando com o caranguejo. E o Luffy fica ali pra lutar contra o Crocodile. E resumindo essa luta assim, o Crocodile usa seu poder de areia pra secar o Luffy. E aí ele. Eu acho isso muito louco. Porque tem literalmente uma cena do Crocodile usando o gancho dele pra perfurar o Luffy. E aí ele joga numa areia movediça. E aí também é revelado que é o Crocodile que tá fazendo tempestades de areias lá no Oasis. E aí ele joga o Luffy numa areia movediça. Só que aí a Mizal Sunday acaba salvando o Luffy. E aí ele sobrevive, mesmo todo seco e com um perfurão no peito. Ele sobreviveu, ok. Vamos aceitar isso. O que você tem a dizer dessa primeira luta, Fabrício? Meio triste, né? Ver o Luffy perdendo, mas enfim, né? E totalmente normal, né? Ser perfurado no peito e se manter firme. Eu acho normal, né? Né porque nós quer passar pano pro protagonista, nem nada do tipo. Mas enfim, cara, eu achei muito apelo a Akuma no Mi do Crocodile nessa questão de secar o corpo, mano. Tipo, essa questão de areia e tudo mais, eu acho tá no deserto, já acho um pouco fora de proporção, mas, pô, conseguir secar o corpo Ele joga no do... campo dele, né? Não, aí realmente é por isso que ganha do Luffy, né? Pelo amor de Deus. Não que, né? Se fosse em outro cenário, ia perder também o Luffy, mas ninguém precisa saber disso. Mas enfim, eu acho esse primeiro contato bem interessante, eu acho muito legal. Na verdade, no anime, enfim, qualquer história que tem um herói em que existe essas primeiras derrotas, né, para que exista uma evolução como personagem, né? Ele consiga se levantar, né? Sim, sim. Aí aparece, né, a aliada, né, do Crocodile e tudo mais, salvando o Luffy, não sei porquê, né, enfim, não que dê alguns indícios para o futuro, mas enfim. Eu acho Dá uns esse indícios primeiro. que ela é meio boa, assim. Parece que ela Sim, não, sim, é a não segunda é. vez, né? Praticamente. É a segunda vez, né? Que Sim, ela ela já tinha dado o Eternal Posse lá é, atrás, que o Luffy não aceitou, mas já era um. Tipo, era ajuda. realmente um Eternal Posse, não era nada jogando assim pra ele pra outro caminho, sabe?
Aí já você já vê que ali alguma coisa ali que ela tá. Você vê que ela tá pelo menos curiosa com o Luffy, sabe? Sim, e aí ela sabe da existência, né, deles, e que eles não morreram, por exemplo, e o Crocodile só vai saber meio que eles estão todo mundo vivo quando, né, o Mister 3 chega lá pra contar, né, enfim, que você comentou lá na reunião, né. E É aí, verdade, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Ela nunca conta que eles estão vivos, porque ela sim, sabia, né? Não, não, é. não, desculpa. Não, amigo, ela não sabia não, porque eles acham que eles morreram lá na ilha dos Ah, é verdade, dinossauros. verdade, Foi verdade, é. depois dela encontrar com eles. Ela realmente não Ah, sabia. sim, sim. É verdade, não, tá certo, é isso mesmo. Mas enfim, uma coisa é Ah, fato, ela tem um bom coração, né. Enfim. ela tem, ela tem. Ela acaba deixando ele lá com o Pel, lá, o Homem Gavião. E aí é onde o resto do grupo encontra o Karoe, e não só o Karoe, mas outros patos chocobos, patos enormes. E aí eles montam um plano, eu gosto bastante desse plano, que é cada um monta num pato, e aí eles usam aquele manto assim branco que eles têm que usar mesmo, aquelas roupas assim que cobrem o corpo todo, que é muito usado em desertos mesmo, pro sol não queimar sua pele, né? Então eles ficam ali todo vestidos pra ninguém saber qual deles é a Vivi. Então eles vão se separando ali quando eles vão chegando na cidade. O que eu, tipo assim, acho legal ao mesmo tempo que, ok, porque todos os patos eles são diferentes entre si. Então você que tá assistindo, você sabe que a Vivi é aquela que tá em cima do Caroê, porque dá pra ver a diferença entre ele e os outros patos. Mas eu acho que é aceitável porque os vilões não sabiam, né, qual era o pato certo. E nisso, a Vivi tenta falar com os rebeldes pra eles pararem, não funciona. Ela acaba se deparando com o Sop, né? Mas. E aí ela fala: Não, pô, me mostra aí o seu negócio pra mim saber que é você mesmo, Sop. Aí ele mostra lá o paninho. Aí, na verdade, ela descobre que não era o Sop, era o Mister Chu, porque o que acontece é que a Baroque Works descobriu isso de que eles estavam usando paninho, mas na verdade tinha um segredo que eles colocavam um paninho por cima de um X que eles marcavam na pele, e aí eles falavam que quando for a gente mesmo, a gente vai tirar o pano e mostrar esse X, porque assim a gente sabe, né? Então tinha um código por trás do código, eu acho isso muito legal. É, E aí o tem que ser Sanji, como. estrategista em uma guerra, né. Sim, foi muito high level. O É. Sanji, como ele é sempre ali o protetor das mulheres, né? Ele acaba aparecendo. E aí é onde a gente tem lutas. E aqui é onde a gente pega mais um formato de One Piece. Toda vez eles se separam e eles vão lutar no 1 contra 1, mais ou menos. E aí o Zoro sempre vai ficar com o cara mais forte, fora o vilão mesmo, que vai sempre ficar com o Luffy. O Zoro sempre vai ficar com o cara mais forte. O Sanji sempre vai ficar com o segundo mais forte. A Nami sempre vai ficar com a mais fraca. Ou com a mulher. Geralmente tende a ser a mais fraca. E aí. E o Sop normalmente tá ali no meio. Aqui depois vão adicionando novos membros no Chapéu de Palha. E aí eles também entram meio nessa configuração. Só que fora o Zoro, Sanji e a Nami, que é a mais fraca, e os outros dois são os mais fortes, esse meio termo aí não é mais ambíguo. Eu gosto, eu acho meio estranho, porque, tipo, não, eu não me importaria, sabe, com que, sei lá, o Sop enfrentasse o segundo mais forte uma vez, sabe? Porque, tipo, a gente sabe que o Zoro e o Sanji são os mais fortes, e a gente sabe que o Zoro é um pouquinho mais, é um tanto mais forte que o Sanji. Tipo, é muito claro o anime inteiro, a gente sabe que é o Luffy, o Zoro, depois o Sanji e depois o resto. Só que eu acho meio estranho, porque não é como se eles olhassem aquele cara e falassem, não, aquele cara é muito forte, manda o Zoro porque é o Zoro que sabe que vai cuidar dele. Não, todas as vezes, eles coincidentemente, todas as Ah, vezes, isso é por verdade. coincidência, o Zoro acaba encontrando o cara que é o segundo mais forte, fora o vilão final. E o Sanji acaba encontrando o terceiro. Então, tipo, eu acho isso meio estranho, sabe? E, tipo assim, ele não precisava deixar claro que esses dois são os mais fortes. Tipo assim, o vilão é o mais forte, mas em toda a saga ele sempre deixa bem claro qual é a hierarquia do vilão, dos vilões. Mas tirando isso,
Comentando aqui uma luta de cada vez. Sandy versus Mr. Chu. É uma batalha de chutes. Eu acho muito legal. E eles ficam de cabeça pra baixo, ficam rodopiando. Eu acho muito legal. Ah, essa é muito boa. Tem o chute duplo na cara também. Essa cena eu gostei muito. Quando um dá um chute na cara do outro, enfim. Ao mesmo tempo. Sempre é clássico em uma luta, né? Normalmente é soco, né? Uhum. E normalmente acaba em empate, né? Mas enfim. E aí essa questão da que a gente falou da hierarquia, né? Realmente é uma coisa que aparece muito e, enfim, infelizmente o mestre, o Swap, acaba ficando normalmente como coach. Ele Fala acaba assim, ficando meio que em segundo plano, né? Não dá tanto destaque pra ele. fala assim, você consegue, vai que é tua, vai. E ele sempre mente, né? Não confia verdadeiramente, mas faz parte, faz parte. Mas ele terá seu momento, ele terá seu momento. Aqui nós temos uma batalha em dupla, né? O Sop e Chopper enfrentam o Mr. 4 e a Miss Merry Christmas. Eu não lembro quais são os poderes do Mr. 4 e da Miss Merry Christmas. O que eu lembro, e eu acho isso muito legal. Ah, não, o Mr. Ai, não lembro. Eu lembro que o Mr. 4 ele bate com um taco de beisebol. Ele tem uma bola de beisebol. E aí ele bate super forte. Só que eu não lembro exatamente qual é o poder dele, se ele tem uma Akuma no Mi é isso, ou se não tem uma Akuma no Mi e ele só tem isso. Mas o que eu lembro, e eu acho muito legal, é que eles têm uma bazuca cachorro. E eu acho muito engraçado, porque a primeira vez que você vê ele, você pensa, caramba, deram uma Akuma no Mi de bazuca pro cachorro? E aí eles falam, não, a gente pegou uma bazuca e deu a Akuma no Mi do cachorro pra bazuca. A gente fez a arma comer a Akuma no Mi. E aí você fica, como é que uma arma come a Akuma no Mi? E nunca é dito. E tá tudo bem. Eu acho muito legal que tem uma bazuca cachorro. Base cachorro é normal também, cara. São coisas normais que, enfim, fazem parte. Tipo, eu vejo muito essa questão da mesclidade, assim, dos dois, assim, um é muito forte, outro é bem inteligente, e aí é que os dois Ah, se unem e a colocam Miss. Ela vira uma topeira, eu lembrei disso agora, que ela fica cavando buracos. É bem engraçada essa luta, assim. O Sop faz várias artimanhas, assim, pra enganar eles. Ele acaba vencendo, né, junto com o Chopper. os dois, né? Respeita eles, respeita eles. Aí o Chopper, É, eu não lembro se não lembro qual parte, meio que não sei se é o Crocodile ou um dos outros do grupo que meio que descartam o Chopper no começo, assim, por acharem que ele não. sim, isso é uma Ele é piada o animal de recorrente. estimação. Isso é uma piada muito recorrente em One Piece, que é o Chopper ele é sempre menosprezado porque ele é um animal de estimação. E às vezes isso entra em conflito com algumas coisas, porque. Eu não quero dar spoiler assim, mas tipo, eles consideram grandes guerreiros, eles incluem o Chopper, o grande guerreiro, mas ao mesmo tempo eles fazem essa piada do Chopper ser só um animal de estimação. Aí, tipo, um exemplo que não é muito spoiler. Quando todo mundo ganha uma recompensa, tá todo mundo ali, tipo, segue novamente essa hierarquia, né? De quem é o mais forte ganha recompensas maiores. E aí, quando chega no Chopper, ele ganha uma recompensa muito minúscula, porque ele é só o animal de estimação, sabe? Então é uma piada muito recorrente em One Piece e ela nunca parou e provavelmente ela nunca vai parar. Triste, que ele realmente é o bicho, né? Uhum. Aí nós temos Nami versus Miss Doublefinger. E aí aqui a gente não aprende só o poder da vilã, mas o poder da personagem principal também, né? A Miss Doublefinger, ela tem o poder de espinhos, ela cria espinhos com ela. Então, eu gosto que ela tem um cabelo afro e ela faz um espinhão com esses afros, assim. E ela faz espinhos com os dedos também. E a Nami é revelado ali, né, um flashback de que ela falou com o Sop que ela falou, não, eu não quero ser a fracote do grupo, eu quero servir na batalha também. Eu não quero ficar dependendo dos outros. E aí o Sopper fez um equipamento pra ela, que é o Climatact. O Climatact que é um bastão, e o poder dele é que ele cria... São divididos em 3 partes. Então, uma das partes cria gases quentes, a outra parte cria gases gelados, frios, e a outra parte cria eletricidade.
Então ela faz nuvens que soltam raios, eu acho isso muito legal. E durante essa batalha ali, ela demora a aprender, porque o Sop ele colocou um monte de truque de mágica, assim. E ele anotou, assim, outro negócio, tipo, não, eu coloquei esse truque aqui, porque se você quiser alegrar uma festa, seria muito legal, não sei o quê. Se você quiser alegrar uma festa, é sacanagem. Não, eu quero servir pra batalha, eu quero lutar. Não, mas se quiser fazer um serviço ali em uma festa de criança, algo assim, né? Acho que seria uma boa. Muito Sop. Muito Sop, muito Sop. E por último, né, nós temos... Na verdade, essas batalhas acontecem todas ao mesmo tempo. A gente só tá falando separado porque não dá pra falar de tudo ao mesmo tempo, né? Nós temos o Zoro versus o Mr. One. A Miss Doublefinger é a parceira do Mr. One que ficava lá no Spider's Café. O Zoro versus o Mr. One, que ele tem o poder da lâmina. E é outro bagulho que eu acho muito estranho, porque, tipo... Até aqui, a gente viu que a fraqueza do Luffy é corte. Porque quando atiram nele com uma bala, ele ricocheteia a bala. Só que quando cortam ele sofre. Aí eu sempre fiquei pensando, pô, mano, mas não deviam ter guardado esse poder pra um vilão do Luffy, sabe? Eu sempre acho isso meio estranho. Só que qualquer coisa que remeta a uma espada vai sempre ser o vilão do Zoro. E aí, essa batalha de espadas, assim, eu acho muito legal, porque aí o Zoro, ele tem esse lance de cortar aço, né? Que ele nunca conseguiu cortar aço. Aí, eu acho muito legal isso, que ele tem um flashback lá do mestre dele, que é o pai da Kuina, e que o mestre dele ataca uma folha, assim, no vento. E ele fala, ué, mas você não cortou a folha ficou intacta. E ele fala, exatamente, você tem que saber controlar, né? A sua espada. Não é pra você sair cortando tudo. E aí tem lá ele passando a espada assim numas folhinhas, numa árvore, e ele não corta nada. E aí ele ataca o cara que é feito de aço e ele corta o cara. E eu acho isso muito legal. Superação, né? Superação. Alguma coisa a dizer? Não, por enquanto. Mas. Isso aí. Bom, aí a gente tem uma cena onde tanto a Vivi quanto o Koza chegam ali no Castelo Real, o Crocodile também chega. E aí ele fala, né? Ele revela que tem uma bomba ali no Plaza Palace, onde tá acontecendo a batalha ali com os soldados e os rebeldes, e o Crocodile tá meio que manipulando os dois lados, né? E aí ele fala que ele tem uma bomba ali, que ele vai explodir, matar todo mundo que tá no campo de batalha. Ele também revela qual é o verdadeiro objetivo dele, porque ele não quer dominar só esse país, né? Ele quer, na verdade, achar a arma Pluton. Existem 3 grandes armas, né, antigas que não tem mais histórico. E. Eu não lembro quais são os nomes. São Pluton, Urano e não sei, eu não lembro outro. Não lembro nem se é Urano, mas enfim. E ele sabe que o segredo da Pluton tá aqui em Alabasta. Então, esse é o verdadeiro plano dele. O exército acaba recuando, né? Acaba levantando bandeira branca lá, ela consegue fazer com que eles parem, só que o Crocodile tem infiltrados dentro do exército. Então o cara literalmente atira no Koza, e aí isso revolta os rebeldes, e aí eles voltam à batalha, e a Vivi fica ali, tipo, tentando parar, mas ela não consegue. E aí eles estão tendo isso, tipo, em cima de um muro alto, né? Do castelo. O Crocodile joga ela desse muro pra ela morrer, mas aí é quando o Luffy aparece e salva ela. E aí a gente tem novamente Luffy versus Crocodile, revanche, round 2. E aqui. Agora vai. Agora vai, confia. Aqui a gente tem o Luffy, né? Ele aprendeu que se ele tomar água, ele reverte esse lance de secar, né? Então o Crocodile seca o braço dele e aí ele vai ali com um coisinho de água, né? Ele tá com um copinho, né? Um barrilzinho, e aí ele toma água e o braço dele volta ao normal muito rápido, o que até o Crocodile fica tipo, mano, o que tá acontecendo? Como é que você faz isso, sabe? E Tá com aí... medo, tá com medo. E aí eu lembro que tem até uma piadinha que essa piada só faz sentido em japonês, assim, porque o Crocodile é um Shichibukai, ele é um dos 4... Um dos 7 cavaleiros, um dos 7 corsários do mar. Aí o Luffy fala: se você é um Shichibukai, eu sou um Hachibukai. Que é tipo, se você é um dos 7 cavaleiros, eu sou um dos 8 cavaleiros. Aí o...
Essa é a melhor, né, bicho? Essa é boa, caramba. E aí o Crocodile fica Não é tipo, mano, o que que você tá possível, mano. falando assim? O Crocodile novamente derrota o Luffy, ele acaba secando o Luffy, só que eu acho muito engraçado, porque o Luffy, ele usa água, né, pra conseguir bater no Crocodile, porque o Crocodile também tem esse lance meio que nem o Ace e o Smoker, né? Como ele é feito de areia, não dá pra socar ele. Só que quando ele tá molhado, dá. E aí ele usa água Uhum. pra molhar, só que ele acaba perdendo de novo. E aí eu acho isso muito legal. Eu acho isso muito. É muito conveniente, mas eu acho muito engraçado. Porque o Luffy antes ele deu um cuspão assim pra cima. E aí depois que o Crocodile já foi embora, a água volta toda na cara dele. E aí ele. E aí ele volta, sobrevive assim. O que, que você acha dessa segunda batalha? Caraca, mano. Cara, foi só sorte, novamente, na minha visão, do Crocodile. Na próxima vai. É... A próxima Não, mas, vai. cara, não, não, agora brincadeira da parte. Que nem eu falei na primeira, mas esse negócio de secar o corpo do adversário eu acho Muito levemente, fodido, né? levemente desbalanceado. Porque não, o cara já tem o. Não, ele já tem uma Akuma no Mi que favorece ele no deserto. Tipo, O controlar a deserto. areia e tá no deserto. Beleza, até isso. O cara poder secar o corpo do adversário aí realmente. É por isso que ele tá ganhando do Luffy, infelizmente. É o que a gente falou do Mr. Five, né? Que ele tem o poder da bomba, que tu falou, ah, pô, ele não tá usando o poder direito. Esse daí tá usando até demais. É, não pode exatamente mais, né, rapaz? Ainda mais contra o protagonista, né? Não tá respeitando o anime, mas enfim. Acho que é interessante o progresso do Luffy, acho que já meio que apresenta um deles, né? Na questão tipo, de ele identificar alguns pontos fracos e né, tá na Ele batalha aprende final ele bastante acaba, rápido em se, batalha. ele acaba se adaptando muito, e isso é uma das maiores qualidades dele, né? Mesmo que, tipo, que nem nós comentou no outro episódio, tipo, da inteligência em questões gerais assim, Uhum. do Luffy não ser a maior das qualidades dele, fica evidente que ele é muito inteligente, né? Na verdade. É, então, E isso quando é o assunto é um. batalha, realmente ele é Isso imperfeito. é meio que um clichê de anime que tinha até essa época, assim. Hoje eu vejo Uhum. mais mudando, assim, não são mais tantos assim. Mas o Naruto, o Goku, alguns outros personagens, assim, ele tem esse lance de ser burro, de ser o protagonista burro, mas quando ele tá em batalha, ele se adapta ali, ele aprende coisas, ele para, ele Ah, é treina, e verdade. ele tem uma ideia de como derrotar aquele vilão que ele perdeu da outra vez. Eu acho isso interessante. Também acho. Ah, Mas perder duas vezes eu acho que já é exagero, né? é, Acho pô, que aqui duas o cara. vezes. Aí ele Na saiu no revanche já é prejuízo, né? o momento, né? Aí já saiu no prejuízo. 2-1 não vale de nada, né? Não vale, não vale. Perdeu, É, perdeu de qualquer jeito. Sacanagem, falei. aí, nisso, a Miss All Sunday tá levando lá o Rei Cobra, e o Crocodile quer que ele diga, né, onde é que tá o Poneglyph. O Poneglyph, ele é dito que ele é uma pedra muito grande, onde foi esculpida e ela é, tipo, indestrutível. Então, já a maneira como ela foi esculpida já é estranho, porque não sabem o que, que pode ferir, sabe? O que, que pode riscar o poneglyph. Então a técnica que os antigos usaram ali, né, de um século, vários séculos atrás, eles não sabem nem como foi feito para escrever ali. E tá numa língua onde ninguém sabe, só a Miss Sunday, porque depois é mais revelado, né, pra frente, assim, por que que ela sabe e tudo mais. Mas ninguém sabe. E aí, nisso, a Miss Sunday acaba se deparando com a Tashigi, que tava ali com os seus homens, né, e é revelado que ela... O nome dela é Nico Robin, acho que já disse isso antes, né, mais pra trás no episódio. O nome dela é Nico Robin, e ela tem a recompensa de 79 milhões, né? Só para meio de comparação, o Luffy, que derrotou vários caras lá no East Blue, tem 30 milhões. Ela já tem mais que o dobro que o Luffy. É, ela tem essa desde que ela tinha 8 anos, desde 20 anos atrás, quando ela tem 8 anos, e ela foi chamada de criança demônio, né? O nome dela de tá no cartaz, né? Ela é Robin a criança demônio. O Luffy é Luffy do chapéu de palha. É, e aí todo mundo achava que ela tinha morrido, ou coisa assim, porque ela vive sumindo, assim. Mas,
E aí ela acaba derrotando todo mundo, né? Porque ela tem a técnica dela de crescer membros dela em outras superfícies. E ela normalmente tem uma técnica que ela faz crescer braços no corpo dos outros pra atacar as pessoas, assim, acaba quebrando o pescoço ou esse tipo de coisa. Isso a gente tem uma diferença, né? O resto do bando que não tava ali com o Luffy, eles começam a ir atrás da bomba, né? A Vivi fala com eles. E tem uma cena muito engraçada que é o Sop pensando como é que o Crocodile pensaria. E aí ele começa a imitar o Crocodile, ele faz a risada e fala ha, ha, ha. E aí todo mundo, para com isso, seu idiota! E aí, O cara te derrotou 2 vezes. e aí tem toda uma cena que ele tá na torre do relógio. E aí, eles têm que subir na torre, e aí tem alguns que já estão ali no meio da torre por coincidência, e aí eles falam, não, tipo, ah, não, perfeito, porque já tá ali no andar mais alto, é só subir. E aí a Vivi conta que na verdade não é assim, porque o último andar, ele só tem uma conexão direta com uma escada do primeiro andar. Nos outros andares não dá pra você chegar no último. E aí eles têm todo um lance de ficar jogando uns aos outros assim pra cima, por fora do relógio pra entrar. E aí tá lá o Mr. Seven, Mr. Nine, por aí, algum número assim. E aí não daria tempo de salvar. Então o que acontece é que o Pel, né, usando a sua forma híbrida, né, meio homem, meio gavião, eu ia falar meio homem, meio galvão. Só faltou o Bueno. Só faltou o Bueno. Ele pega a bomba e aí ele voa assim, e aí a bomba explode na cara dele, mas não machuca ninguém. E aí meio que os caras param de lutar um pouquinho por conta dessa explosão. E aí entra a questão que eu queria falar lá atrás. Porque o Luffy fala: pô, não dá pra salvar todo mundo. Pessoas vão morrer. Aí o Pel, ele leva uma bomba que era pra matar centenas de pessoas na cara, assim, no peito. Depois ele tá vivo. Essa aí foi de sacanagem, né? Porra. Não, com todo Não, e respeito o ao Pel, né? pior é que ele não é um personagem importante pra trama como um todo. Ele é um personagem Sim, importante pra pra Alabasta. Vivi, Mas pra Alabasta tá no seu Alabasta. final aqui. Ele podia ter morrido e aí no futuro, quando eu fosse mostrar, colocassem outro guarda, sabe? É muito estranho a escolha de deixar o Pel vivo aqui. Muito bizarro. E o pior é que, tipo assim, você sente a morte dele. Você fica lá vários episódios. Ele tem essa bomba, existem vários episódios, e só depois que a situação se resolveu toda é que você vê que ele tá vivo. Aí tu fala grande Pel, grande Pel. Grande Pel. Pô. Enfim, vamos seguir. Aí, né, o Rei Cobra revela que, na verdade, o Poneglyph tá dentro ali de uma entrada subterrânea, que tá debaixo da sepultura dos reis, que é onde eles eram enterrados, né, todos os reis são enterrados. E aí o Crocodile vai lá, e aí eu acho bem legal essa parte, porque a Robin, ela lê o Poneglyph e ela fala pro Crocodile, não tem nada aqui. Fala, como assim não tem nada aqui? Não tem nada aqui. E não tem nada sobre a Pluton aqui, tem várias coisas sobre tal coisa, ela até lê em voz alta, e aí ele fala assim, como assim não tem nada? E ele fica meio puto, assim. Mais pra frente, a gente descobre que na verdade tinha coisa ali, só que ela não quis contar, tá ligado? Porque ela sabe que é muito perigoso alguém ter tanto poder nas mãos. E aí é outra coisa que a gente vê, né, sobre isso, sobre ela ter um coração bom, né? Aí o rei, ele até fica, tipo, ele até chega nela e fala assim, tinha coisa ali. Aí ela fala, sim, eu sei que tinha, só que eu não ia contar pra ele. Mas antes disso, ele tá lá vendo o Poneglyph, né? Ele até bate nela, se eu não me engano. E aí surge o Luffy. E aí, o Luffy, ele tá sangrando. E aí ele usa o sangue como água. Como a água conseguia bater no Crocodile, ele usa o sangue como água. E aí o Crocodile, ele, mano, vou parar de brincadeira, vou acabar contigo de uma vez. Ele pega o gancho que ele tem na mão, ele tira a capa do gancho e revela que ele tem um veneno no gancho. Aí é onde tem a terceira e última luta do Luffy contra o Crocodile. Aí é onde eles ficam se batendo ali, eles acabam destruindo a sepultura, acaba caindo tudo em cima deles. E é onde o Luffy finalmente ganha. O teto desmorona, assim, a Robin dá o antídoto pro Luffy, novamente mostrando que ela tem um bom coração.
E ela fala que ela desistiu de viver, que ela vai morrer ali. E aí o Luffy fala: Que porra desistiu de viver, mulher? Aí ele puxa ela, salva ela. Foi isso mesmo, exatamente isso. E aí ele salva ela. Então, o que você achou dessa última luta, Fabrício? Essa sim eu achei bem legal, na verdade. Não é porque ele ganhou, é claro. Eu, nessa vez, eu acho que tava num cenário mais apropriado pra luta, né? Não, brincadeiras à parte, acho que fica. Eu achei bem fechado a história e tudo mais. Claro que teve essas luzes, depois teve uma contextualização e tudo mais, até do Zebel e tudo mais. Achei uma. Aqui a trama ali nessa em Alabasta ele finalizou bem, mostrando também a coletividade entre também os integrantes do bando. Claro que iniciou essa hierarquia, né? E a questão de separações, mas mostra o quanto eles estão um pelo outro, né? Até foi uma coisa que foi falada, né? Da frase lá do Zoro, que ele meio que fala assim, essa a base de um bando, né? Tipo, é um confiar no outro, né? E saber que todo mundo tá fazendo o seu melhor, né? Enfim. E isso é muito interessante, porque quando uma se separa, ou em grupos, ou até, às vezes individualmente, existe uma confiança muito grande, né? Por parte, né? E nem se preocupa, não, pode deixar que ele vai vir. Se ele falou que vai vir, ele vai vir. Morto, vivo, enfim. Na questão da luta, não, essa da luta aí eu não vou mentir que eu sou cardíaco. E quando meio que ele tira o veneno, né? E aí meio que ele afeta o Luffy com o veneno. Eu falei, ih, meu amigo, Luffy, 3x0 3x0 é vergonhoso, né, Pode meu pedir parceiro? música no Fantástico. Já pode pedir música no Fantástico. Mas aí mostra também a perseverança, né? Aquele 99% protagonista e 1% realista, mas enfim, né? Ninguém vai julgar. Assim, amigo, perdeu dois rounds, mas o terceiro foi nocaute. O terceiro foi o nocaute e acho que compensa, né? Todo esse arco eu gostei bastante, na verdade, né? Depois disso é onde tem as coisas finais ali. A Vivi finalmente é ouvida pelo pessoal na guerra, né? Então eles conseguem parar a guerra, eles conseguem resolver tudo. O que eu acho meio. Não sei, eu acho meio forçado, mas acho tudo bem. Porque, tipo, acontecendo, tipo, vários problemas com o seu governante, né? O seu rei. E aí tem várias coisas que são reveladas. Tipo, ele usou um bagulho que não podia usar, que fez chover num lugar só e causou É problemas sacanagem, né? climáticos. Aí chega a filha desse rei e fala assim: Mano, foi tudo armado e todo mundo acredita. Foi sem querer, pessoal, pelo amor de Deus. Não foi Não a é gente. porque. Não foi, não é porque faltou água pra todo mundo. Que nós fez por mal também, né? O Crocodile é preso, ele sobrevive lá, tudo que aconteceu. O Crocodile tudo bem sobreviver porque ele tem importância depois na história, ele aparece mais vezes. O Bonkurei, né, que é o antigo Mr. Two, agora já deixou de ser Mr. Two, porque acabou a Baroque Works. Ele acaba ajudando o pessoal a fugir, porque a marinha vai atrás deles, e aí o Bonkurei, ele se disfarça de Luffy, enquanto que o bando do Bonkurei se disfarça dos outros, né, só como são uns fantasias bem fajutas, assim, só ele que se parece porque ele tem o poder dele. É legal. Eu gosto que tem a parte da marinha, né, porque o Smoker e a Tashigi, eles ficam meio assim, tipo... pô, a gente tá fazendo o negócio certo, porque a gente tava atrás desse cara, que é o do chapéu de palha, mas ele salvou essa nação. A gente tá realmente fazendo o correto? E aí eles que recebem, né, a fama É por ter verdade. acabado com o Crocodile. Então os dois recebem uma promoção, né? Agora eu sempre esqueço qual são a patente deles. Mas a Tashigi passa a ser a patente que o Smoker era. E o Smoker continua uma acima da Tashigi, sendo o chefe dela, né? E aí. E de todo mundo que acompanha eles ali, os marinheiros. E aí aí a Tashigi, ela meio que. Ela começa a chorar sobre isso. E aí eu lembro que o pessoal da Maria liga pro Smoker. E aí ele fala assim: Mano, eu não tive nada a ver com isso. A minha.
a minha assistente tá chorando, tá acontecendo vários bagulho. Manda, ó, chega pro pessoal oficial aí e manda tomar no cu. Cara, essa parte aí eu achei muito legal, né? Que é meio que ele pergunta pra ela assim, e aí, vamos fazer o que com eles e tal? Aí o Smoker fala, faça o que, né, meio que o que você sentir no coração, né? Pô, essa parte É, é impactante. E aí mostra também, tipo, mesmo a rivalidade tipo, que ela interna tem com o Zoro, né? Meio que ela identifica a importância deles, assim, eu acho bem da hora, meu. nisso que eles estão indo embora, ainda tem uma última parte final, porque eles estavam ali. Eles fizeram uma grande amizade com a Vivi, né? Ela era uma membro do bando. E aí eles estavam com a esperança de que ela ia ir. Aí eles falam, não, encontra a gente aqui e tal. E aí passa o horário, eles vão indo embora, só que ela acaba aparecendo no lugar que era. E aí eu acho muito legal, porque ela tá com um Dendemushi, só que ele é um. Ai, como é que é? Um alto-falante pro país inteiro. Ela começa a falar de uma maneira que parece que ela tá falando sobre o país melhorar, mas o que ela realmente tá falando é uma mensagem de adeus ali pros chapéu de palhas, né? E aí todo mundo entende, né? E eles sabem que, tipo, eles não podem. E aí o Zoro fala. Eu acho que é o Zoro que fala. A gente não pode olhar pra ela, porque se pegarem a gente com alguma conexão com ela, não vai pegar bem, porque nós somos piratas. E aí eles ficam de costas e eles levantam o braço ali com o Pô, essa parte é X, brava, hein? que é uma despedida que eles dão, e é muito legal. Ah, tem uma cena muito legal também antes disso, que o Luffy, ele depois que ele batalha, eu gosto muito disso, porque o Luffy ele sofre as consequências da batalha, né? Então ele fica 3 dias dormindo. E aí eles acordam assim, aí ele fala: "Nossa, eu apaguei ele. Você ficou 3 dias dormindo ele. 3 dias? São 15 refeições?" Ele mostra que é bom em matemática, né? Agora ele é bom em matemática. Bravo, bravo. Grande Luffy, grande Luffy. Pra finalizar, o que acontece é que quando eles estão indo embora, já estão salvos ali, já estão no meio do mar. A Robin, que era a antiga Mr. All Sunday, ela aparece lá e ela chega pro Luffy e fala assim: "Eu queria morrer e tu não deixou. Agora eu sou teu problema. Eu tô aqui no bando com vocês." Aí o Luffy fala: "Fechou." E todo mundo fica. Normal, normal. O É cara tudo normal, tomou um sustão, tomou um sustão. O que tá fazendo aqui? Pelo amor de Deus, era vilã, por que isso? Não, fica de boa, fica de boa. E aí todo mundo fica meio assim com ela. O Sandy não, porque ele é mulherengo, assim, então qualquer mulher que entre no bando ele tá ok. Aí ela vai conquistando um por um ali, e menos o Zoro é E, o que mais fica desconfiado. Mas é isso, a entrada da Robin no grupo. E é isso, Fabrício. Esse foi o arco da Baroque Works, ou Alabasta. E, num geral, desde lá da entrada da Labum até agora, até esse ponto aqui, o que que você achou? cara, eu achei bem interessante, não vou mentir. Infelizmente, antes de assistir, eu recebi um spoiler extra da entrada da Robin, fiquei com meio que um pé atrás. Eu inicialmente pensava que ela ia entrar como espiã, né? Mas ali, tipo, no decorrer da história, ela se apresenta como realmente uma pessoa boa e que, né, tá intrigada ali com toda a perseverança do Luffy e tudo mais. Eu achei bem interessante. E tem a questão da entrada também do Chopper, né, que mesmo querendo ser falado menos pesado, enfim, ele é um personagem importantíssimo para o bando, né? Tanto na questão de batalha até mesmo, mas né, como o próprio trabalho dele de médico e tudo mais. Enfim, até nessa recuperação acaba tratando o Luffy, ajuda a Nami, enfim. A questão das batalhas em si eu achei bem interessante, né? Como nós debatendo, eu achei bem construída. Principalmente também eu achei legal a questão dos rebeldes, que acrescentou muita coisa para a trama e mostrou personagens Ah, importantíssimos na vida da Vivi, né? Para meio que contextualizar ainda a mais outra ela, coisa. né? O Koza que levou um tiro, ele também tá vivo. Ninguém morreu. É. No final a Vivi tava certa, ninguém morreu. Ninguém morreu, tá tudo tranquilo. É. Vamos lutar pelos que sobreviveu. Todo mundo sobreviveu, ainda bem, né? Tudo calculado. Viva! É, mas eu achei bem interessante a questão, tipo, claro, a entrada da Vivi, meio que houve uma contextualização,
muito boa da entrada dela. E não só dela, mas assim como todos os personagens importantes ali pra trama, que estavam ao redor dela, né? O Pel mesmo ali, que, enfim, teve uma importância e que meio que serviu como contextualização também para alguns períodos, assim, anteriores, né? O Koza mesmo, enfim. Eu gostei muito da elaboração desse arco, eu acho que houve uma evolução muito do bando, mas também mostra muito da genialidade também do autor ali, estruturando cada detalhe e apresentando os personagens que também serão importantes, né? O Ace, o Barba Negra, enfim. Eu achei muito interessante, muito bom. Eu gosto bastante desse arco, ele é um barco muito aclamado, né, pelos fãs. Eu acho que esse é a última saga onde pega tantas ilhas assim, né? Então na primeira saga nós tivemos várias viagens e ilhas, pegando cada membro, e aí nesse a gente tem algumas viagens até chegar em Alabasta, e aí as próximas já estão... Normalmente elas são já no lugar onde vai acontecer tudo, ou eles passam um pouquinho de tempo antes em um outro, mas não tem tantas viagens assim, né? É uma coisa mais longa dentro de uma única ilha. Eu gosto dos personagens que são apresentados, o Ace é um personagem muito interessante, mas eu gostaria de falar dele mais pro futuro, assim, quando outras coisas acontecerem, porque senão, só de eu falar o que eu penso do Ace já é um pouco de spoiler, mesmo eu não dizendo que as coisas que vão se acontecer, né? Eu esqueci de falar do Shaka também, porque são dois guardas reais. O Pel, que é um gavião, e o Shaka, que é um chacal. Que eu até tinha confundido lá o Rei de Drum lá, o novo Rei de Drum, né? Que eu esqueci o nome dele, o Dalton. E ele Sim, era um bisão, eu tinha falado que era um cachorro, não. Ele é um bisão, o Shaka é um chacal, que é um cão também. Eu gosto muito do arco do Chopper, contando ali sobre o Dr. Hiluluki e contando a história dele. Quando eu comecei a ver esse arco, eu sabia que a Robin ia estar no bando. Só que eu não sabia como ela ia aparecer. E como ela apareceu como vilã, primeiro eu fiquei, é a mesma personagem ou elas são só muito parecidas? Aí era a mesma personagem, e aí eu achei, tipo, meio estranho. E da primeira vez que eu vi o anime, eu achei meio estranho a entrada dela. E eu não tinha me tocado muito dessas. Porque ela vai demonstrando, assim, ter bondade, sabe? E eu não tinha me tocado tanto assim. E aí, quando eu fui ler o mangá e depois eu revi essa parte no anime também, eu já. Sempre esteve aqui, ela sempre foi legal, ela sempre foi gente boa. Não sei, eu acho que é um bom arco de introdução, né? Porque o o último que a gente falou no primeiro episódio do West Blue, ele vai ali pra montar cada personagemzinho, pegar cada personagem, montar. E aqui eu acho uma boa saga pra mostrar o que definitivamente é One Piece, assim. Eu acho que o West Blue, ele te mostra o que é One Piece e Alabasta, ele te fideliza, assim. Se você chegou até aqui e você não tá muito afim de ver, é porque One Piece realmente não é pra você. Até porque aqui já são, deixa eu ver. Até o final de Alabasta já é o EP 135 no anime. Então, assim, eu não sei o que você fez vendo tanto episódio se você não tá curtindo tanto, sabe? É isso aí. É... Mas, enfim, muito bom. Acho que é isso, né? Sim, é isso, é isso. Foi uma honra. Então, muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. Eu tô vendo aqui o tempo de bruto, eu acho que ele vai ficar ainda maior do que o outro episódio. Então, muito obrigado por ter nos escutado até aqui. Eu sou o Rafa França, agradeço muito e até a próxima. Até a próxima.